Então vamos trazer o pastor Zé Maria, ele que vai conversar com o Rodolfo sobre o dia do evangélico, né? Esse dia que se tornou lei aqui no município de Sumé, né? E é uma data importante para os evangélicos principalmente, né? Então vamos trazer o pastor Zé Maria para conversar com a gente aqui na hora do almoço, falando sobre esse dia que é o dia do evangélico. É a nossa reportagem agora com o Rodolfo Silva, que vai conversar com a gente. Daqui a pouco vamos falar ainda sobre as eleições aqui da Paraíba, né? Então, tudo isso você vai ficar aqui sabendo com a gente. Então, vamos trazer aqui a participação do pastor Zé Maria. O dia do Evangelho que é comemorado anualmente no dia 30 de novembro, assim em um dia como hoje, né? Foi a Lei 12.328, de 15 de setembro, que traz essa homenagem. E para falar sobre esse dia, vamos conversar com o pastor da igreja aqui de Sumé, o pastor da Congregacional, José Maria Gregório. É um prazer mais uma vez estar aqui na 95 FM Sumé para interagir com o ouvinte e saber o quanto é importante nós estarmos vivendo nesse momento de pandemia, porém no momento em que a gente é necessário erguer a cabeça e prosseguir. Mas afinal eu vim aqui para a gente falar sobre o Dia do Evangélico de modo nacional, de cunho nacional. E a pergunta que me foi sugerido era qual era a importância dessa data para os evangélicos, né? Eu diria que seria uma faca de dois gumes, né? Tem um lado positivo porque é um momento de espaço em que a comunidade evangélica tem para fazer suas reivindicações, suas manifestações, adoração ao Senhor, enfim, N vantagens teria. Porém, eu vejo outra desvantagem é você fragmentar, de fato, a sociedade, né? Porque se tem o dia do evangelho, deveria ter o dia do católico, deveria ter o dia do bandista e todas as outras crenças, porque você não pode favorecer um e desmerecer a outra. É como eu vejo o mesmo sentido de você dizer que tem o dia da conscientização negra e todas essas reivindicações que a gente chama de minoria, né? A minoria tem que ser respeitada, é claro. Agora, a partir do momento que esse respeito vai fragmentando a população, né, como um todo, ele traz aí o seu lado negativo. E da mesma forma, o dia do evangélico, rotular realmente o dia do evangélico, é você de fato favorecer um segmento, mas desmerecendo o outro. Ou seja, se tem o dia do evangélico, deveria ter o dia de todas as outras crenças que citei, outras que não citei, mas que teria o seu direito dentro de um estado de laicidade. Mas outra questão em pauta é que se trata realmente do crescimento evangélico. Qual a minha perspectiva do crescimento evangélico no Brasil? Eu como estudante de teologia, eu me afunilei nessa pesquisa sobre o crescimento da igreja evangélica, isso há mais de 15, 18 anos atrás, e eu sempre tive uma perspectiva também dupla diante disso daí. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é quando você trata no crescimento quantitativo, ou seja, de quantidade, de muita gente que está aderindo à fé evangélica. Agora, quando se trata no sentido qualitativo, de qualidade desse crente, desse adepto, dessa pessoa que se diz evangélico, mas quando você vê a adesão dessas pessoas, porém, você não vê muitas vezes mudança de vida dessas pessoas, se de fato estão condizendo ou não com a verdade do evangelho. E aí é importante nós simplesmente não pensar o crescimento evangélico só numa perspectiva de números, de dados, mas nós cristãos evangélicos que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, devemos também pensar e militar de fato, levantar a bandeira do evangelho de qualidade, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que transforma a sociedade. Todo o evangelho, toda a ação do reino de Deus sempre fez uma revolução. A gente vê isso na reforma, nos grandes avivamentos ao longo da história. Tudo de fato diz respeito,
que esse crescimento resultou em uma mudança radical, não só dentro dos parâmetros da igreja, mas fora da sociedade como um todo. E que esse crescimento traga sobre o Brasil realmente mudança de vida, traga sobre o Brasil caráter cristão, para que de fato as pessoas vejam um crescimento não meramente de dados, não numericamente, mas sobretudo de caráter de vida. É isso que realmente nós devemos prezar. E por fim, me foi também solicitado para conceituar o que de fato o que é ser um evangélico, né? Se nós observarmos de uma forma semântica da palavra evangélico, vem realmente derivado da palavra evangelho, ou seja, aquele que segue o evangelho, né? Nós crentes recebemos vários rótulos, né? A exemplo de evangélico, de protestante, de crente, né? Crente é aquele que crê, né? Aquele que acredita na promessa do Senhor, né? Evangélico, como eu já disse, é aquele que de fato tem o evangelho como base da sua vida, da sua crença, o evangelho de Cristo, né? E o protestante é um termo mais histórico, né? Cunhado a partir do ano de 1517, que vem o ano oriundo da Reforma Protestante, onde pessoas se manifestaram contra, de fato, algumas ações da Igreja Católica, que era a igreja, até hoje a igreja é da maioria, a igreja em muitos países tem, de fato, uma presença maciça, de forma majoritária, principalmente nos países latinos, né, de origem da língua latina. A Igreja Católica ela é majoritária, né, com exceção as línguas, no caso inglesa, vem uma presença muito maciça, muito mais da comunidade protestante. Mas eu queria pensar com vocês acerca do protestante, é aquele que protestou, né? Aquele que se levantou contra algumas aberrações que a Igreja Católica assim propagava na época e até hoje sustenta de forma, como é que diz, teológica, né? Mas assim, o mérito da questão é essa, que nós cristãos evangélicos possamos viver o Evangelho de Cristo e não possamos viver a partir de rótulos de protestante, de reformado, não é, de evangélico, de crente, mas de cristão autêntico. Cristão significa aquele que segue a Cristo. Eu quero ser conhecido como alguém que se dispõe a seguir os passos do meu Senhor. E esse é o desafio não só meu, mas de todos aqueles que verdadeiramente têm Cristo como Senhor, Senhor e suficientemente Senhor de sua vida. Que Deus te abençoe, que nós meramente não venhamos rotular alguém a partir realmente de conceito, mas sobretudo de ação e de vida. E aí, o que eu resumiria é que nós deveríamos ser simplesmente cristão, seguidor de Cristo. Aqueles que se dispõem a viver uma vida em santidade nessa terra, para viver na perspectiva de uma promessa da vida eterna ao lado dele, dos céus de glória. Deus abençoe a todos e vamos em frente, em nome de Jesus.